Eu cansei de esperar o momento perfeito e a partir de hoje eu tenho 12 meses para fazer acontecer o meu sonho, fazer meu primeiro show de trap. E eu resolvi compartilhar com vocês cada uma dessas etapas, tudo que eu vou fazer, desde a estratégia até mesmo da aplicação, e vocês vão conseguir entender se deu certo, se não deu e como isso aconteceu. Salve rainhas e reis, meu nome é Reinan e esse daqui é o Rumo ao Estrelato. Se assim como eu, você já se perguntou como é que o Matue, Travis Scott, Young Thug e tantos outros artistas usam do seu conhecimento, da estratégia para poder lançar um single, um álbum, uma mixtape, e você se perguntou, pô, como é que isso aconteceu? Como é que ele chegou nesse resultado? Qual foi o processo, as reuniões, a linha de raciocínio? Pô, infelizmente a gente não tem acesso a essas paradas, né? Essa é a parte que ninguém fala, é a parte que a gente quer saber também, quer entender, ainda mais se você tá no universo da música, se você faz beat, se você produz alguém, se você é um artista, você sempre vai querer entender como é que as suas referências estão fazendo aquilo para que você não copie, mas que você entenda a lógica por trás desse processo. E é isso que eu quero mudar, eu quero justamente fazer todo esse processo e compartilhar com vocês meus erros e acertos. Se você é trapper independente ou alguém que quer colocar em prática alguma estratégia, mas não tem a verba necessária para saber se aquilo vai dar certo, bom, esse é o lugar perfeito para você. Eu vou compartilhar tudo na íntegra e você vai poder aprender com meus erros. Então, se inscreve no YouTube, também entra lá no Instagram, começa a seguir a minha jornada rumo ao estrelato. Bom, antes de tudo, então, eu vou me apresentar com um pouco mais de detalhe. Eu não sou um artista que tem milhões de views ou milhões de reais para poder gastar nas suas estratégias. Eu sou um artista independente. E aqui, definitivamente, eu quero compartilhar com vocês esse fluxo, esse processo todo de mudar de uma pessoa que não tem nenhuma música, nem no Spotify, nenhuma rede, para alguém que vai fazer o seu primeiro show em apenas 12 meses. Eu tô querendo construir uma comunidade real, pessoas que vão se identificar com a minha música, com meu estilo de vida, com a forma como eu enxergo esse mundo e que compartilham, às vezes, de dores, de visão, até mesmo pra sua vida mais pessoal, tá ligado? Eu tô na cultura hip hop há mais de 20 anos e se for falar de rap eu faço também mais ou menos há 15, um pouquinho mais. Eu participei da Batalha do Santa Cruz quando eu era mais novo, fiz shows dentro da quebrada e foi muito maneiro conseguir entrar nessa cultura de cabeça e conhecer nomes que hoje são famosos como Emicida, Projota. Eles lembram de mim? Óbvio que não, eu lembro deles. Mas é interessante ver que hoje eu tenho a percepção de como foi o processo, ainda que seja num pedaço da trajetória dessas pessoas, da onde elas vieram, como elas começaram. E é legal saber que a gente não precisa começar com o melhor equipamento, com o melhor áudio, com as roupas mais foda do mercado. É só começar, tá ligado? E isso já vai fazer diferença, porque boa parte das pessoas não começa. Tô parecendo um coach. Coach trap. Uhum. E ainda que eu tivesse esses 20 anos dentro do universo, e talvez 15 já rimando e me envolvendo com o universo de rap, a vida, infelizmente, me moveu para outros lugares. Ou felizmente, porque hoje eu vou ter a oportunidade de retomar isso de uma forma um pouco mais tranquila. Eu não sou um adolescente que tá tentando arriscar tudo para poder fazer isso acontecer. Eu vou arriscar, mas eu tô vindo de um lugar mais seguro. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura. E isso vai me ajudar a fazer as coisas com um pouco mais de maturidade. Não que um jovem não possa ter, muitas pessoas têm esse tipo de maturidade para fazer essas estratégias, porque até fazer vídeo, até fazer conteúdo é uma coisa que pra mim sempre foi mais difícil. Então se você também tem essa dificuldade, eu vou dizer pra você, faz também, que no final das contas, quem não é visto não é lembrado. É importante a gente fazer esse processo e quebrar alguns paradigmas que às vezes pode atrapalhar a nossa evolução. E um detalhe importante, se você é uma mina que tá fazendo essa parada, você precisa fazer 2 vezes mais. Eu sei, a gente precisa de mais mina na cena. Então, Cashley, Tashi Tracy, Duquesa, essas minas são uma referência hoje. A minha intenção também é colar com pessoas que vão trazer essa linha de pensamento, onde a gente não quer só os homens, não é festa da salsicha nessa parada, tá ligado? Eu canto desde cedo, a minha família é uma família de músicos, eu já dei aula de violão, de canto, de teclado, e hoje eu tenho então uma facilidade para entender harmonia, algumas coisas mais teóricas, mas você não precisa se apegar a isso. E ainda que você ache importante, de verdade, começa aos poucos. E você vai ver esse meu processo também, porque eu vou ter que retomar isso. É importante que vocês entendam que o que eu tô fazendo aqui, eu vou definitivamente criar processos e colocar planos de estudo e evolução para que eu me torne profissional nisso, sabe? Porque isso vai fazer com que quando a gente for dialogar com uma distribuidora, assinar um contrato, uma parceria de feat ou qualquer outra coisa, a gente entenda da parte mais chata, que é a burocracia. Bom, eu morei em diversas favelas aqui de São Paulo, eu sou da Zona Norte, então eu já morei no Jardim Imperial, já morei na favela chamada Maloca. Hoje eu tô na Brasilândia, especificamente no Jardim Paulistano, e hoje eu já me sinto assim, pertencente aqui, como se eu já realmente tivesse nascido nessa quebrada, e eu percebo o potencial que a Brasilândia tem, e a gente tá aqui do lado de Pirituba,
Pirituba, né? E não posso nem deixar de falar que a RZO tá aqui do lado, então pra mim também é um orgulho saber que eu tô nessa região, onde pessoas tão talentosas do rap, da estrutura do rap, começaram também e fizeram tanta história, né? Cara, não tô me colocando como Robin Hood, eu quero ser mais Rappin' Hood, na verdade, caraca, essa aqui eu mandei bem. Bom, vou explicar então como é que vai funcionar toda essa parada do Rumo ao Estrelato. Como objetivo básico, ou melhor, principal, é alcançar um show até pelo menos no final do ano, e aí tem um detalhe importante, não é que o show tem que ser esse ano, mas eu preciso fechar um show até o final desse ano, vai ter todo um processo de organização e planejamento que eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que você tem que saber é todas as decisões, as estratégias que eu vou tomar para poder conseguir chamar a atenção do meu público, conquistar um público, decidir música. O projeto vai funcionar da seguinte forma. Os primeiros 6 meses eu vou lançar um single por mês. Alguns desses singles vão ter clips ou então visualizers simples. E no 7º mês eu vou lançar a minha mixtape com 7 músicas. Todo o conceito dela já está previamente decidido. Tudo aquilo que eu já antecipei, que eu não vou ainda tomar de decisão, eu vou compartilhar com vocês o processo que eu tive para chegar até o resultado, tá bom? Depois de eu fazer a mixtape, eu fico mais 2 meses em ato, compartilhando e fazendo virar, entendendo os números da minha mixtape, entendendo o meu público, entendendo quais foram as músicas que mais deram certo e por que disso. E depois, nos últimos meses, eu volto a lançar um single para fechar esse ano com pelo menos um portfólio de 15 músicas lançadas. Isso porque eu quero que as pessoas tenham um portfólio relativamente grande para poder entender qual é o estilo que mais agrada e eu entender como é que isso tá batendo. E aqui eu vou ter uma margem boa para fazer isso. E aí outras coisas mais desse cotidiano vocês vão acompanhar então. Reuniões de negócio, reuniões de decisões criativas, decisões estratégicas, acompanhar os resultados, fazer teste AB em todas as redes, TikTok, Instagram, Twitter, tudo isso eu vou compartilhar com você. Eu acho que esse é um conteúdo que ele enriquece minimamente para gerar informação, para somar com a tua experiência. Eu não tô achando que você não vai usar o que eu tô fazendo como bíblia. A parada é definitivamente você ver alguém tá expondo coisas bem estratégicas e que são consideradas um problema você divulgar, porque isso pode trazer concorrência. De verdade, eu não tô ligando muito pra isso. E você que tá vendo isso também, não precisa ter medo de pessoas fazendo estratégia ou marketing. Por exemplo, você não vai ver ninguém fazendo marketing igual o do Matuê, com máquina do tempo, sabe assim? Dificilmente alguém vai fazer isso. Aquele dos tiros no show, da morte do autotune. Assim que a gente vê isso, a gente vai falar, tá imitando, né? Eu não tenho muito essa preocupação de que se alguém vai usar a mesma estratégia ou de marketing específica que a minha. Eu acho que isso, na verdade, é uma inspiração também, sabe? Pra ver coisas novas e isso vai me ajudar também a sair das minhas zonas de conforto. Bro, não tenha medo das pessoas te copiarem. Isso vai acontecer e isso é bom, que elas te superem, porque você vai ter que se movimentar. E aí, para vocês entenderem também, nós vamos ter 2 tipos de conteúdo. O primeiro é um conteúdo totalmente gratuito, que vai estar disponível aqui para todo mundo ver. Esse é um conteúdo que vai ter informações dessas experiências, dessas tomadas de decisões, das reuniões e talvez algumas coisas estratégicas mais profundas, mas assim, talvez uma coisa mais resumida. Agora, os detalhes, resultados, análises, comparações, estratégias e os números desses resultados das nossas ações, né? Tudo isso eu vou deixar para quem for assinar um clube de membros. E por que isso é importante? Eu entendo que as pessoas, quando elas recebem muita coisa de graça, algumas delas não geram o devido valor. Isso pra mim também é uma estratégia de carreira. Então já tá aí a primeira lição. Faz um conteúdo, coloca lá um plano pequeno, porque isso vai ajudar você. Claro, faça isso com inteligência, né? Não faça isso só porque eu tô falando pra você fazer. Entenda o que você tá oferecendo de diferente. A pessoa precisa ver valor naquilo que você tá oferecendo pra ela pagar. Então o nosso plano pago, ele vai ter então esses conteúdos muito mais destrinchados, que eu disse que é aquilo que dá o destaque pra essa experiência, essa jornada, que é você conseguir ver com detalhes os números, os resultados, as reuniões, as estratégias tomadas. Algumas mais criativas, essas vão estar gratuitamente. Essas que são pra quem realmente quer entrar no negócio, vai ter que pagar um valor. Vai estar aparecendo aqui na tela. Bom, já tô finalizando esse daqui, dizendo pra você já assistir o próximo vídeo, que é justamente sobre o conceito da minha mix. Eu vou explicar pra vocês o processo, cada detalhe, como é que eu cheguei naquilo, arte, visual, a reunião que eu tive com o meu produtor, com o meu videomaker, e vocês vão ver isso no próximo vídeo. Mais uma vez, se inscreva aí, acompanhe a minha jornada no Instagram e bem-vindo ao Rumo ao Estrelato.